Existem lugares que você sonha em conhecer por anos, e existem lugares que no instante em que você chega, fazem você sentir que já pertence a eles. Roma foi assim para nós, amor à primeira vista. É impossível fingir normalidade com algo assim. A gente não está acostumado. É gigantesco. É imenso, é muito, mas muito bonito. A cidade eterna nos recebeu com sua história milenar, suas ruas cheias de vida, monumentos que atravessaram séculos e uma atmosfera impossível de descrever em palavras. A cada esquina, uma surpresa. A cada praça, uma nova lembrança. E entre um café, uma caminhada sem rumo e um pôr do sol dourando os telhados da cidade, entendemos por que milhões de pessoas se apaixonam por Roma. Neste vídeo vamos mostrar como foi viver alguns dias em uma das cidades mais fascinantes do mundo. Então prepare-se para caminhar pelas mesmas ruas que testemunharam impérios, descobrir tesouros escondidos e se encantar com uma cidade que conquistou definitivamente o nosso coração. Bem-vindos a Roma. Bem-vindos à Cidade Eterna. Chegamos em Roma, chegamos na Itália e para começar esse vídeo com chave de ouro, a gente já vai conhecer o Coliseu, que particularmente é um sonho pra gente. Eu sempre quis estar aqui, Flávia sempre quis estar aqui. Então tem tudo para ser lindo, essa viagem tem tudo para ser magnífica. E galera, a gente acabou de acordar. O primeiro ato do dia é de fato ir até o Coliseu. Nosso passeio está marcado para 10 horas da manhã, mas a gente quer chegar lá antes para tentar pegar mais vazio, né? Tirar umas fotos legais sem muita gente. E o nosso Airbnb é bem próximo aqui do Coliseu, na verdade 2 quadras. E depois a gente vai deixar no link aí na descrição para vocês. Super bem localizado e prático. Mas antes de finalmente conhecermos um dos monumentos mais icônicos do mundo, fizemos aquilo que os italianos sabem como ninguém: começar o dia sem pressa. Nossa primeira parada foi o Colosseu Cocktail Bar, bem próximo ao Coliseu, para experimentar um pouco da cultura do café na Itália. E uma coisa que logo percebemos é que o café da manhã italiano é bem diferente do que estamos acostumados no Brasil. Por lá, as opções doces costumam dominar as vitrines com croissants, cornetos e diversas outras delícias que fazem parte da rotina dos italianos. Já nós, para começar o dia, resolvemos ir pelo caminho mais familiar. Escolhemos um café americano, que é o tipo de café que mais se aproxima daquele cafezinho que estamos acostumados a tomar no Brasil. E entre um gole e outro a expectativa só aumentava, porque em poucos minutos estaríamos frente a frente com uma das construções mais impressionantes da história da humanidade. Era a hora de conhecer o Coliseu. Acessamos ao Coliseu. Vamos lá, pode trazer bag ali, algumas pessoas entrando. Tem um detector de metais, só para ficar de dica aí. Você coloca suas câmeras ali dentro, quem tem câmera, mochila, passa super tranquilo, como um aeroporto, né? Agora é um corredor de acesso e aí a gente se vê lá dentro. Inaugurado no ano de 80 d.C., durante o governo do imperador Tito, o Coliseu foi o maior anfiteatro já construído pelo Império Romano e uma das obras mais impressionantes da antiguidade. Com capacidade para cerca de 50 mil espectadores, foi palco de batalhas de gladiadores, espetáculos públicos e eventos que marcaram uma das civilizações mais poderosas da história. Legal, ao contrário do que muita gente pensa, né? Nem todos os duelos terminavam em morte. Para se treinar um gladiador, era necessário um investimento muito, mas muito alto. E eles eram tratados como celebridades aqui em Roma. E uma das coisas mais incríveis sobre o Coliseu é que ele demorou apenas 8 anos para ser construído em uma época que a engenharia não era avançada, né? Você não tinha grandes guindastes. Enfim, é incrível pensar como isso está de pé até hoje, né? Dentro do que era chamado, na verdade, Anfiteatro Flaviano. O Coliseu veio como um apelido depois.
por conta de uma estátua que ficava na parte externa. Cabiam dezenas de milhares de pessoas e até hoje é um símbolo de Roma. E aí, galera, uma dica muito importante para você ingressar aqui no Coliseu é trazer o seu passaporte. Você pode até ter o ingresso em mãos, mas eles vão solicitar o passaporte na sua entrada. É legal também trazer uma garrafinha, porque aqui a gente encontrou uma fonte, né, de água potável, como aqui. E também em Roma, tem várias espalhadas pela cidade, a gente consegue toda hora encher a nossa garrafinha. Na verdade ali atrás até tem um local para comprar, mas né, se você tem uma fonte de água potável aqui dentro, em vários lugares na cidade, não é um custo que você vai querer ter, E ela né? sai geladinha. Sai bem geladinha, gelada. delícia, delicinha. E galera, a gente tá até na primavera, tá? O sol tá pegando forte, mas não é o mesmo sol do Brasil, sabe? A gente tá sentindo pelo menos nessa época do ano, claro que a gente não tá no alto verão, mas tá de boa, dá pra você andar. Claro que a gente indica trazer um chapéu, óculos escuro, até esqueci o meu boné, mas vale muito a pena, tá? São dias quentes, mas não é aquele quente insuportável. É legal a gente dizer isso porque a gente sempre se pergunta, a gente vai na primavera, né? Mas será que é muito quente? Será que realmente eu não preciso trazer um casaco? Pelo menos aqui para essa região de Roma, até o momento. E nessa época, né? Nessa época, não. Pessoal, agora a gente vai acessar a arena do Coliseu. É um ingresso diferente, existem 3 tipos de ingressos pelo que eu pesquisei, um que dá acesso à parte de cima, e à arena, e também um ingresso que dá acesso ao subsolo, que é onde os gladiadores ficavam treinando, os animais também ficavam ali dentro, então também parece ser muito interessante. E olha só essa entrada. Pessoal, é impossível fingir normalidade com algo assim. A gente não está acostumado. É gigantesco. É imenso, é muito, mas muito bonito. A gente que vê o Coliseu em filmes, em outros vídeos, não tem noção da dimensão que é. Tudo aqui na Itália. A dimensão é muito grande. É tudo muito maior do que parece, sabe? Toda grande viagem começa com um sonho, e foi pensando nisso que criamos um e-book com roteiros, dicas e experiências reais para ajudar você a planejar sua aventura pela Itália. Escaneie o QR Code e garanta agora o seu e-book ao canal Viagens. Chegamos aqui no Fórum Romano, que é bem do ladinho do Coliseu, e uma informação importante é que o ingresso do Coliseu ele é incluso esse passeio no Fórum Romano e também no Monte Palatino. E é surreal acreditar que aqui, há mais de 2000 anos atrás, era o coração de Roma. Então tudo rolava aqui. Discursos, julgamentos, o comércio. É realmente incrível. Às vezes a gente olha essas ruínas, né, e a gente não tem a noção da grandiosidade que elas já foram. Feitas de mármore, com grandes estátuas e alguns detalhes dourados. Era tudo muito lindo. E agora só restou mesmo as histórias, né, que ficam aqui pra gente contar. Esse lugar era tão importante, galera, que praticamente toda grande decisão de Roma passava por aqui. E pensar, né, que durante esse tempo os romanos influenciaram em leis que a gente aplica hoje, em arquitetura, diversas coisas que acontecem no mundo hoje começaram aqui, exatamente nesse local.
E agora, galera, a gente está chegando no Monte Palatino e já fica uma dica bem legal para vocês, que logo aqui no caminho vocês vão encontrar alguns arcos incríveis, bem imponentes para poder fazer fotos. Inclusive, se você quiser ver as fotos dessa viagem, segue a gente nas redes sociais, alcanai.viagens. E galera, reza a lenda que foi aqui no Monte Palatino que Rômulo fundou Roma 753 a.C., ou seja, é exatamente aqui que a história de Roma começa. E outra curiosidade bem interessante, galera, é que aqui se tornou o endereço mais luxuoso de Roma. Foi exatamente aqui no Monte Palatino que os imperadores construíram suas mansões. E o nome Palatino é justamente por isso, por conta da palavra palácio. Além de toda a riqueza histórica, é daqui que se tem uma das vistas mais bonitas do Fórum Romano. Do alto da colina, as ruínas revelam a grandiosidade da antiga capital do Império Romano e fazem a gente imaginar como era a vida por aqui há mais de 2000 anos. É um daqueles cenários que impressionam não apenas pela beleza, mas por toda a história que carregam. E o dia hoje foi super produtivo, visitamos o Coliseu, o Fórum Romano e o Monte Palatino. E agora a gente vai em casa tomar um banho, relaxar um pouco, descansar, para poder curtir o pôr do sol. Porque o pôr do sol... Pôr do sol bem bonito. A gente sempre, quando a gente viaja, a gente procura, né? Onde tem aquele belo pôr do sol, que é uma das coisas que a gente gosta bastante. Na real, o pôr do sol é a nossa hora do dia favorita. Até em casa a gente tem um pôr do sol abençoado. Então a gente vai em busca desse pôr do sol e é uma dica legal, fiquem no vídeo, porque vocês vão curtir esse pôr do sol, vai ser uma imagem linda. Mas antes é melhor a gente buscar um daqueles sanduíches pra gente comer. Vamos procurar um sanduíche e partir pro pôr do sol. Partir o pôr do sol. E aí agora, antes da gente ir pra casa, a gente resolveu parar e comprar um panini. Eu vou deixar o nome da... Cara, era um bar meio raiz, né? É. Várias opções de cerveja, inclusive a gente pegou uma bem italiana aqui, segundo o rapaz, ó. Bem gostosinha. Bem gostosinha, levinha. Boa. E agora a gente vai experimentar o panini e dizer pra vocês se é bom. A gente só pediu pra tirar... a mortadela. A gente não é muito fã, mas pelo que ele falou é típico daqui, tá? Mas ele acrescentou outras coisas. Mas botou, o que tem aqui dentro, ó? Rúcula, tem burrata, queijo e frango. Mas aqui mais me parece frango, parece ser um frango defumado, mas parece mais com peito de peru, vamos ver. Vamos ver se é bom. E aí, gostoso? E aqui, galera, é super comum a gente ver pessoas comendo na calçada, sentadas no meio-fio. A gente arrumou um banquinho ali próximo de onde a gente está ficando no Airbnb aqui. E a gente não sabe se isso é cultural, acredito que sim, porque a gente viu alguns locais fazendo isso também. Ou se é para evitar aquela taxa de coperto, né? Que é uma taxa que eles cobram, se eu não me engano, por você sentar, né? Então, geralmente, a gente pega o lanche e vai andando, né? 2000 anos depois. E é isso, devidamente trajados, depois de descansar um pouco. Chegou a hora da gente ir na Piazza del Popolo e a gente vai pegar um metrô até lá. E como vocês sabem, metrô aqui na Itália, a gente consegue pagar no cartão. E quem é nosso parceiro nessa viagem é a Wise, que não deixa a gente na mão. E eu vou deixar aqui um cupom, um link com benefícios exclusivos para vocês. Só escanear o QR Code. Galera, e uma curiosidade aqui da Piazza del Popolo é a seguinte, dizem que ali, ó, vou mostrar pra vocês, tá vendo que tem essa parede grande aqui, ó? Dizem que se a pessoa falar dessa ponta aqui, a outra escuta lá do outro lado. É um arco, como vocês podem ver. E aí eu e Flávia a gente vai fazer o teste aqui agora pra ver se funciona. Tô aqui na ponta
E ela tá lá na outra ponta. Vamos ver se a gente consegue escutar. Caraca, é surreal, galera. É surreal. Marcada pelo imponente obelisco egípcio no centro, a Piazza del Popolo já foi a principal porta de entrada da cidade para quem chegava à capital. Entre os principais destaques da Piazza del Popolo estão as famosas igrejas gêmeas, Santa Maria dei Miracoli e Santa Maria in Monte Santo, que emolduram a entrada da Via del Corso. E agora sim a gente chegou no Terraço del Pincio e eu vou mostrar para vocês o pôr do sol mais bonito de Roma. Agora eu vou experimentar um gelato no limão. Limão e limone. Vamos lá. Opa, quase caiu. Bem gostoso. Sinto bastante o gosto do limão. Muito bom. Claro que agora é minha vez. Eu sou apaixonado por limão, então vamos ver se é bom. Sensacional. Tenho certeza que pelo visual é um tipo de gelato meio hypado. Eu já vi outras pessoas comendo aqui, uma galera na verdade. Mas assim, não deixa de ser bom, não é aquele tipo de gelato ou gastronomia que você experimenta só porque tá todo mundo tirando foto pro Instagram. É muito bom mesmo. E a noite de Roma é um espetáculo à parte. Quando as luzes se acendem, a cidade ganha uma atmosfera ainda mais especial. Nossa primeira parada foi a Piazza di Spagna, uma das praças mais famosas da capital italiana. Aos pés da escadaria está a elegante Fontana della Barcaccia, uma fonte em formato de barco criada por Pietro Bernini e seu filho Gian Lorenzo Bernini, inspirada em uma antiga enchente do rio Tibre. Seguimos para o Panteão, que iluminado revela uma beleza diferente, ainda mais imponente e fascinante. Depois do Panteão, fomos ao charmoso bairro de Trastevere, onde comemos nossa primeira pizza na Itália, uma experiência inesquecível. E para fechar o dia, seguimos para o Coliseu. Ver o monumento iluminado sob o céu da noite foi a maneira perfeita de encerrar um dia inesquecível na Cidade Eterna. E aí galera, bom dia, mais um dia em Roma. E hoje a gente acordou bem cedo para tentar ir na Fontana di Trevi. Nossa esperança é realmente pegar um pouco mais vazia, mas pelo que a gente pesquisou, esse horário de 7 da manhã já deve estar lotado. E vou aproveitar para falar com vocês sobre o transporte aqui dentro de Roma. Ontem a gente experimentou o metrô, muito útil, super tranquilo, super de boa. Mas na volta, ao contrário do que a gente pensava, anda-se um pouco para chegar nos lugares, né? E aí a gente optou pelo patinete e pela bike. E galera, é muito útil, muito maneiro. É uma experiência diferente que a gente com certeza indica. Então a gente vai pegar a bike aqui agora, ó. Elas ficam na rua. A única coisa que eles pedem para não deixar obstruir na calçada. E aí baixa-se um aplicativo, escaneia aqui o QR Code. Você paga pelo seu cartão internacional. No nosso caso a gente pagou com a Wise. Inclusive a gente vai deixar um cupom aí de benefícios para vocês. E tem a opção de bike e patinete. Foi bem divertido ontem. E esse vai ser o nosso transporte de agora. E depois de pedalar bastante, a gente está chegando aqui na Fontana di Trevi. Todo mundo diz que é bem grande, que é algo que realmente deixa você, nossa, né, uau. Então é a primeira vez que a gente está tendo essa experiência, mas vamos ver como que é a Fontana di Trevi. E aí,
isso, galera. Nossa pretensão era chegar aqui às 7 da manhã. A gente chegou às 7h40, mas a gente pegou a Fontana praticamente vazia. A gente viu em alguns vídeos que agora estão cobrando, a gente não foi cobrado, a gente só desceu as escadinhas e está muito organizado, com espaços de sobra para poder tirar suas fotos, mas eu acho que isso pode variar de época do ano para época do ano. A gente está na primavera e, o que eu posso dizer, fomos abençoados, tiramos altas fotos, inclusive vocês podem acompanhar nas nossas mídias sociais, alcanai.viagens. E reza a lenda que se você jogar uma moedinha com o braço direito por cima do ombro esquerdo, você volta para Roma. E como a gente amou Roma... Pessoal, e uma dica bem interessante é que o Panteão fica a 600 metros da Fontana di Trevi. Então a gente decidiu visitar a Fontana di Trevi e ir caminhando até o Panteão. E no caminho deixamos o destino decidir o lugar que a gente ia tomar café da manhã. E a gente encontrou uma cafeteria muito, muito bonita. Se chama Antica Cafeteria na Piazza de Pietra. Então a gente vai mostrar para vocês aqui o que a gente pediu e dar nossa avaliação também. A Antica Cafeteria é um lugar que conquista logo de cara pela decoração elegante e pelo balcão repleto de doces típicos italianos. Entre tantas opções irresistíveis, escolhemos experimentar um corneto e um cannoli de pistache, e podemos dizer que foi a melhor escolha. E depois do café da manhã, seguimos para o Panteão, um dos monumentos mais bem preservados da Roma antiga. Construído há quase 2000 anos, ele impressiona pela grandiosidade e pela incrível cúpula, considerada uma obra-prima da engenharia romana. Dessa vez, não conseguimos conhecer o interior, mas como Flávia já garantiu nosso retorno jogando uma moeda na Fontana di Trevi, temos certeza que essa visita vai ficar para a próxima viagem. Afinal, alguns motivos são perfeitos para voltar a Roma. Chegamos no menor país do mundo, que é o Vaticano. Muita gente não sabe, mas sim, o Vaticano é um país. Com apenas 44 hectares, possui bandeira, governo próprio, correios e até uma guarda oficial, a tradicional guarda suíça. Nossa visita começou pelos museus do Vaticano, que abrigam uma das maiores coleções de arte do mundo, com obras reunidas ao longo de séculos pelos papas. São quilômetros de galerias repletas de esculturas, pinturas, mapas e salas impressionantes. Uma dica importante: compre os ingressos com antecedência. Além de evitar enormes filas, você garante o horário da visita, já que a procura é muito grande durante praticamente o ano inteiro. Muito mais do que um museu, esse é um verdadeiro mergulho na história, na arte e na cultura que ajudaram a moldar o mundo. Chegamos à Piazza de São Pedro e a gente pode dizer que aqui é o berço do catolicismo, né? É onde o Papa faz as aparições dele e, enfim, tem um significado muito grande para a Igreja Católica. Projetada por Gian Lorenzo Bernini no século XVII, ela foi concebida para simbolizar um grande abraço da Igreja aos fiéis. Suas imponentes colunatas, formadas por 284 colunas e 140 estátuas de santos, criam um cenário que impressiona pela grandiosidade e pela beleza. É daqui que milhares de pessoas acompanham as celebrações e recebem a tradicional bênção do Papa. Mas enquanto caminhávamos pela praça, uma obra chamou nossa atenção de forma especial. A escultura Anjos Desconhecidos retrata um barco com migrantes e refugiados de diferentes povos e épocas, lembrando que, por trás de cada rosto, existe uma história. Inspirada na passagem de Hebreus, capítulo 13, versículo 2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque, praticando-a, alguns, sem o saber, acolheram anjos. A obra faz um convite à empatia, ao acolhimento e à esperança.
É um detalhe que muitos visitantes acabam não percebendo, mas que carrega uma das mensagens mais bonitas de toda a Praça de São Pedro. Um lugar onde história, fé, arte e humanidade se encontram de uma forma verdadeiramente emocionante. E depois de 2 dias em Roma, a pergunta que fica é: a gente precisava de mais tempo para poder conhecer mais coisas? Será que 2 dias é o suficiente para conhecer Roma? Bom, fica aí até o final do vídeo que a gente vai dar essa resposta para vocês. Saindo do Vaticano e caminhando por poucos minutos, você chega a um dos cartões postais mais impressionantes de Roma, o Castelo San Angelo. Sua ponte é um espetáculo à parte, com esculturas de anjos esculpidas simbolizando a paixão de Cristo, e ao fundo, o rio Tibre completa a paisagem, tornando esse percurso uma das caminhadas mais bonitas da cidade. Galera, uma dica muito importante para quem viaja para a Europa é que o seguro viagem ele é obrigatório, tá? Então, se você vem para a Europa, você tem que ter uma cobertura de até 30 mil em despesas hospitalares. E é por isso que a Seguros Promo é a nossa parceira do canal. Eu vou deixar aqui para vocês um QR Code com um cupom e aproveitem o desconto e viajem tranquilos, porque acidentes acontecem e você precisa estar preparado. É difícil colocar em palavras tudo o que vivemos aqui. Cada rua, cada monumento e cada detalhe fizeram parte de uma experiência que superou todas as nossas expectativas. Roma nos encantou pela sua história, pela sua beleza e pela forma como consegue emocionar quem passa por ela. E talvez seja exatamente isso que faz tanta gente sonhar em voltar, mesmo antes de ir embora. E assim a gente se despede de Roma com o coração na mão. E eu vou responder aquela pergunta que eu deixei no início do vídeo, se 2 dias seriam suficientes para você curtir Roma, né, toda. E a resposta que a gente tem é que vai fazer, mas vai fazer na correria. Assim, se a gente puder aconselhar, seriam 3 dias, né? Sim, nós fizemos tudo que tínhamos planejado em 2 dias, mas foi bem corrido, do início ao fim. A gente andava muito, acordava muito cedo, ia dormir muito tarde, mas valeu muito a pena. E Roma não era uma cidade que a gente estava assim louco para conhecer, porque a gente é mais de cidade mais vazia, sabe? De cantinho, de interior, dos países, dos lugares. Então, Roma, por ser uma cidade grande, a gente estava meio receoso. Pô, será que a gente vai curtir Roma mesmo? E, cara, a gente se apaixonou. Então, assim, viva Roma, sem pressa. Deixa cada rua te surpreender. A arquitetura, a gastronomia, façam os passeios. Perfeito, é tudo muito lindo. É tudo muito lindo. Assim, é o que a gente tem de conselho e de dica para vocês. Então é isso, a gente se despede nesse vídeo. A gente ainda vai passar pela Toscana, Veneza, Milão, Lago de Como, ou seja, tem muito conteúdo ainda para sair. E se inscreva no canal, dê aquela força, comente pra galera do YouTube saber que é relevante esse vídeo e não deixe de curtir também. Até a próxima. Até.